Olá, muito bom dia a todos. Estamos iniciando aqui nesta quarta, nosso turno da manhã, sempre com nossos chats matinais, né? Então, aproveito já para dar um bom dia para o Investe Tudo, o Iojin, mais gente, o Souza, o PG Miller, nos acompanhando aí em mais um chat. Então, nesta manhã de quarta-feira, dando uma olhadinha no nosso Ibov, né, conforme ontem no comentário de fechamento, temos um candle forte de alta, né, uma formação bem interessante no pregão de ontem. Temos já as médias também aqui no nosso gráfico alinhadas para cima, e temos uma importante resistência agora a ser testada no 59.500. Então uma resistência que está aí 0,50% acima, né, bem próxima. Volume ontem bem a favor aqui do candle forte de alta, né? Um volume também forte acima da média. Índice futuro hoje trabalhando aqui com uma queda de 0,50, né? Então já sentindo essa região próxima da resistência, mas quem sabe a gente vai então ainda hoje, amanhã ou no máximo sexta, em busca dessa resistência, né? Seria um terceiro teste. Já testamos aqui lá no último candle de outubro, até tivemos uma agulhada num candle lá no início de novembro. Início de dezembro outro teste, né? Estamos na iminência de testar novamente então esta região. IFR ainda tem um espacinho para subir, né? Está na região de 60, a gente já teve aqui na região de 69, 70 naquele topo lá de outubro, né? E região aqui por volta de 65 em novembro, né? Então nosso FR também com espaço ainda para subir, levando o movimento, quem sabe então, ao teste de resistência, e tomara que rompe, né? Daí a gente forma um pivô de alta aqui no gráfico diário, e teríamos alvo lá no 65.000, que também é resistência aqui horizontal, né, de gráfico anterior, aqui puxando meses iniciais de 2011. Então, caso rompa os 59.500, o mercado tem alvo lá nos 65.000, onde é o 100% aí da expansão do pivô de alta que formaria. Ok? Então, começando agora pelo Investe Tudo, ele diz que está comprado em Gafisa e hipermarcas, e quais seriam os pontos de saída, né? Quais seriam os alvos? Vamos começar por Gafisa. Gafisa em tendência de baixa ainda, né, Investe Tudo? Não sei em qual patamar exato que tu entrou, né, mas dada a tendência de baixa, onde é que é o alvo, geralmente, né, na média de 21 no repique. E olha o que ela atingiu ontem, média de 21 no repique. Ela poderia ter um alvo ainda máximo aqui na faixa de 4,99, né? Este preço é exatamente fundo aqui do começo de outubro, né? Fundo lá de novembro, tentou fazer um fundo de novo aqui em dezembro. O mercador de som está baixo, vamos aumentar um pouquinho. Aqui eu tenho como som alto, mercador. Vamos aumentar um pouquinho para ver se fica melhor. Testei na minha máquina antes, estava tudo ok, vamos ver. Pessoal, o restante aí, peço que comunique se o som está ok ou se ficou muito alto agora. Então, voltando aqui no caso da Gafisa, poderia ainda fazer um teste nos 4,99, né, que são fundos anteriores, 3 fundos, né, a última tentativa aqui, e depois disso ela perdeu essa região. Então, poderia fazer um pullback, né, um repique até esta faixa aqui de fundos perdidos, né, o que daria um alvo final em 4,99. Por enquanto o alvo aqui seria na faixa dos 4,70, né, que foi exatamente aqui onde temos a média de 21 dias, atingiu essa região no pregão de ontem. Então o alvo aqui inicial já teria atingido, ok? Caso queira tentar levar ainda um pouquinho mais o trade, 4,99 seria a tentativa máxima aí de lucrar na operação. E sobre hipermarcas, aproveitando também a pergunta do Campos, né, um comentário sobre hipermarcas, e o Investe Tudo quer saber o alvo. Então vamos comentar para quem não entrou e para quem está dentro.
Ontem a gente até estava de olho nela, né, conforme o comentário que a gente havia feito na segunda-feira. Nossa compra que desejada era em 9,08, né, após o rompimento dessas outras máximas aqui anteriores. Rompeu esse patamar logo nos primeiros 15 minutos, voltou nos outros 15, né, dentro da primeira meia hora ainda, e depois disparou e não voltou mais, né. Então a gente aguarda sempre a primeira hora, e ontem não voltou após essa primeira hora, então a gente ficou de fora. Para novas compras seria ideal que ela fizesse um pullback exatamente aqui na faixa então dos 9,08, né? Então a gente estaria esperando ela com uma ordem aqui nessa região. Se ela fizer um pullback somente no intraday e fechar ainda no campo positivo, seria o cenário ideal, né? Pois mostraria ainda bastante força. O que a gente teve nos últimos 2 dias? Dias de alta e com volume acima da média, né? Então estamos aqui num movimento favorável, altista, e o volume ainda ajudando, né? Os alvos para a operação aqui do Investudo, caso ele tenha entrado já, né? 9,59 e 9,94, né? Que seriam os alvos aqui da Focalize em caso de entrada. Primeiro alvo aqui nessa região para alijamento do risco, né? Daria um alvo aqui de 5,5% já como primeiro alvo, e segundo alvo lá em 9,94, porque é exatamente essa região aqui horizontal, né, deste último topo. E daria um segundo alvo aí de 9,7%. Então 2 belos alvos, né, e seria essa recomendação então aí Investudo. 9,59 e 9,94 alvos para a operação comprada em hipermarcas. E para o campus aí que não entrou ainda, né, como a gente aqui também da Focalize não entrou ainda, aguardamos um possível teste aí no pregão de hoje, próximo aos 9,08 para uma entrada, né. Se o teste lá embaixo for feito com volume abaixo da média, melhor, e se ela fechar ainda acima, né, um pregão de alta, seria o cenário ideal. Ok? E hoje impede um comentário sobre JBS, né? Inclusive ela estava ontem no nosso comentário de fechamento. JBS vem aqui depois de uma tendência de baixa, né, que perdurava desde o finalzinho de 2009. Ela rompeu essa LTB longa que tinha aqui no gráfico, já montou um pivô de alta, aqui já atingiu a região do pivô de alta, fez novo recuo, né, alguns dias até com esse recuo com volume acima da média, né, a gente preferia um volume menor, mas respeitou ontem exatamente média de 55 dias e fundo anterior aqui deixado para trás em dezembro. Então o que a gente tem aqui é teste de suporte, né, por enquanto vai respeitando e formando aqui até um arame ontem, né. O que a gente faz então? Espera rompimento da máxima aqui do candle de ontem, né, 5,85, espera romper isso e compra depois então com alvos em 6,05, que o primeiro na faixa da média de 21 dias, 4%, e segundo alvo lá em 6,40, o segundo alvo de 9%, aqui próximo também desta região onde fez topo antes. Então a gente nem tenta levar até o topo lá em cima, que daria aí seus 18%, né? Seria um alvo muito interessante, mas podia ficar um pouquinho esticado demais. E até porque o volume nesses dias de queda foi acima da média, a gente não está tentando levar o movimento até lá em cima. Aqui na faixa de 6,40 a gente já fica bastante satisfeito aqui para o segundo alvo. Certo? Então esse é o comentário aí hoje para o trade de JBS. A gente aguarda para uma compra caso rompa a máxima do pregão então desta terça, né? Lembrando que após a primeira hora a gente aguarda, né, para fazer uma entrada. O mercador diz que o som está baixo. Bom, mercador, acho que é problema aí no seu multimídia aí do computador, né? Tem outros que dizem que o som está ok. O Moscone botou que o som está ok e até alto, né? Então acredito que seja com você mesmo, até porque a gente não fez mudanças aqui em relação aos outros dias atrás. O Investitudo pergunta: qual a diferença de 1 centavo entre uma mínima e uma máxima e vice-versa de um dia para o outro? Pode dizer que é um gap? Se ela fechou ontem a 10 e hoje a mínima foi 10,01, não deixou gap. Tá, Investitudo?
Se não tem diferença aí de preço, ou se a diferença é 1 centavo, de 10 para 10,01, então não existe gap. Gap teria se ela fechou em 10 ontem e hoje a mínima foi 10,02. Aí a gente teria um gap deixado para trás de 1 centavo. É um gap curto, mas é um gap ainda. Recebe o mesmo nome. Ok? O mercador pede índice futuro. Vamos colocar aqui na tela então índice futuro. 0,53 de queda, mercador. Então, sentindo já a resistência até da nossa faixa lá no diário do Ibov, né, que é os 59.500. E aqui no índice futuro a gente tem ainda uma LTB. Uma LTB ligando finalzinho aqui de outubro, topo do início de dezembro, né, e notem aqui onde tocou ontem, exatamente na máxima nessa LTB. Então no índice futuro já vai sentindo região de resistência. E FR57 tem espacinho ainda para subir. Ontem volume bem altista aqui num dia também de alta no candle, né, então volume ajudando. E temos então teste de resistência no nosso índice futuro, né. Caso rompa essa região aqui dos 60 mil, possivelmente o nosso Ibov também rompa lá os 59.500, certo? Lembrando aqui então no nosso Ibov, resistência 59.500, rompendo isso, como eu mostrei lá no início, teste 65 mil é bastante provável, né, que é exatamente a projeção de 100% do pivô de alta que estaria formando, né, após o rompimento dos 59.500. O Investudo faz um comentário ainda sobre hipermarcas, diz que ela fechou em 9,07, ontem a mínima foi 9,08. Hype fechou em 9,07, ontem a mínima foi 9,08. Sim, a mínima foi 9,08, Investudo, mas vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos, você vai ver que essa mínima foi no segundo candle de 15 minutos. Né, foi exatamente esta região aqui que testou aí no segundo candle dos 15 minutos, então ainda dentro da primeira meia hora de pregão. E como a gente sempre fala aqui, a gente espera a primeira hora, né, então a gente esperou a teste candle aqui. Se depois recuasse, daí a gente estaria pronto para uma compra, né, mas não recuou, né, ela continuou em alta e aí já fica um pouquinho caro demais, né, para tentar uma entrada. Então nossa entrada era em 9,08 e a gente ainda permanece de olho nela, né? Se ela fizer um recuo, como eu comentei antes, a gente pode fazer uma compra ainda. O rompimento aqui foi bem interessante, né? Volume ascendente, né? Então temos um quadro bastante positivo aí no caso da Hype, né? O que ela veio ontem também é fechar esse gap que ela deixou aqui para trás em 9,24, né? Então ontem já fechou essa região aqui que havia deixado. Em relação ao gap, que você deve ter falado aí, né, não temos gap então na Hype aqui deixado no pregão de ontem. Isso aí, Investudo. Souza pergunta sobre Magnesita. Mag 3. Ontem um candle aqui, um martelo no gráfico, né, não está em região de fundo, mas deixou um martelo aí formado. Né, o que a gente tem aqui é uma tendência bem forte de queda, né, Souza? Uma tendência de queda que vem desde lá, deste topo formado no começo de 2010. Né, traçando aqui uma LTB, vamos tentar pegar uma LTB mais curta. A gente tem essa LTB ligando o topo desde o finalzinho de 2010, lá no mês de outubro. Para subir ela ainda teria um espacinho até a região que próxima de 6,10. Em caso de alta, então, ou caso você esteja comprado, este seria então o alvo da operação, 6,10, daria 4% em relação ao fechamento de ontem. Nova entrada, meio complicado, né? A não ser que você seja aí realmente um trader mais agressivo e queira comprar, aqui a compra já estaria acionada, né, a partir do fechamento de ontem, com alvo então nesses 4% aí, perto de 6,10. Ok? É um ativo que está em tendência de baixo. Então o que é o ideal aqui a se fazer, né? O que a gente pode ficar esperando
Equitest aqui então 6,10 e forma um candle de reversão para baixo. A partir disso a gente pode pensar em operação vendida, seria uma operação a favor da tendência, uma operação geralmente mais tranquila, e a gente poderia tentar levar aí até este fundo na faixa dos 5,50, que daria quase 10%. Então, uma compra seria contra a tendência e aguardar lá o teste e depois vender seria um trade a favor. Eu prefiro não comprar, né? Eu prefiro aguardar lá testar a resistência, 6,10, e depois disso, formando um candle de reversão baixista, eu opero na venda. Certo, Souza? Tarcísio faz um comentário sobre: existe um triângulo simétrico em Marfrig, poderia confirmar o rompimento hoje? Vamos traçar aqui. É um cenário até parecido com a Hype, né? Mas uma resistência até um pouquinho mais em cima. Tentando traçar aqui um triângulo simétrico. Vamos pegar este fundo e este novo fundo. Vou tentar pegar esse triângulo aí. Ou para ser simétrico, né? Esse aí seria um triângulo altista, não um triângulo ascendente. Para ser um triângulo simétrico, teria que pegar estes pontos e tirar essa linha horizontal. Então ontem até fez um teste no intraday acima, né? Mas fechou ainda abaixo. Então, fechamento acima aqui da região de 9,08 fecharia acima desse triângulo simétrico, né? E poderia então confirmar o rompimento hoje ainda, Tarcísio. O que seria o ideal aqui? O que eu espero da Marfrig? É um rompimento de 9,27. É um rompimento exatamente deste outro topo anterior. Isso levaria ela, acredito eu, no mínimo, a um teste nesta região aqui, que aqui sim temos um gap no gráfico, então em 11,40, né? E aí já daria um alvo de 21,5%. Eu não sei quanto a você, mas já me satisfaz um alvo de 21,5%. Se o volume hoje for acima da média e fechar acima aqui dos 9,08 para romper o triângulo simétrico, já daria para pensar em acionar uma compra. Mas o ideal é romper aqui uma resistência horizontal 9,27 e também de preferência com volume. Alvo então 11,40 e stop da operação pode ser abaixo da média de 21, né, ou abaixo da média de 9 para aqueles mais agressivos, ou ainda abaixo da mínima do candle que fizer o rompimento deste triângulo ou da resistência horizontal aqui em 9,27. Ok? Então é um ativo que dá para ficar de olho para comprar, né? Um ativo que está em tendência aqui lateral há cerca de 1 mês e meio, e se romper para cima essa região, acione uma compra com um belo alvo lá de 21,5%. Certo, Tarcísio? O Valdir manda um bom dia também aí, Valdir. Poderia comentar entradas, stops e alvos de HGTX, OGX e Itaú. Então vamos começar por HGTX. HGTX formou um candle bem altista aí no pregão de segunda, né? Mas um pregão altista com volume abaixo da média, né? Um pregão aqui de alta de 6,25% com volume abaixo da média. Isso não me deixa muito confiante de uma entrada, né? E o que a gente tem também? A HGTX é uma curta tendência de baixa, né? Até porque ela perdeu aqui esse fundo 35 com 67, ela até deixou mais forte essa tendência de baixa, né? Caindo aí 8,4% em 7 pregões. Então o que eu vejo agora, aqui no caso de HGTX, possível repique até exatamente esse fundo perdido em 35,67, né? Seria também próximo da média de 55 e ela pode sentir então essa região aqui como resistência, né? E não conseguir ultrapassar. Falta ainda 2,82%, né? Então até daria para pensar em um trade bem curto, né? Mas o stop ideal aqui está a 4% abaixo. Então o stop neste momento está maior do que a possibilidade de alvo, né? Então não me interessa tanto assim um trade de compra em HGTX. O que a gente pode até tentar fazer?
esperar ela testar aqui a região 35,50, montar algum candle de reversão e operar na venda, talvez com alvo de 7% aqui neste fundo anterior. É um ativo que está fazendo fundos descendentes, né? Até ela estava aqui numa tendência de alta, até está ainda acima de uma LTA de um período um pouquinho mais longo, né? Tocou essa LTA, mas dado o volume bem fraco aqui do candle de reversão, não me parece muito confiável o movimento ascendente e acredito que ela possa parar então em 35,67, esse movimento de repique que ela está fazendo até o fundo anterior perdido. Certo? Sobre a OGX, até a gente está comprado aqui na Focalize, né? A gente entrou por volta deste candle aqui, estamos com o alvo colocado mais acima, deixa eu ver aqui o alvo, é lá na região de 14,20, então quase tocou até no pregão de ontem, né? Chegou a 14,15, faltou 5 centavos, a gente permanece comprado, né? As médias estão quase que alinhadas, né? De 9 falta cruzar ainda de 21. O movimento altista de ontem de 1,38 até de 2,5 no intraday com volume acima da média, né? Então reforçando aqui a tentativa da tendência de alta. E a gente permanece então aguardando ela em 14,20. Caso você esteja posicionado ou caso queira entrar, né? Um fechamento acima de 14,10 é bastante interessante, né? Pois forma novo pivô de alta. Depois estaria rompendo o topo anterior em fechamento e o alvo final daí seria em 14,72. Então, caso queira fazer nova entrada, espera romper aí 14,10, 14,08 em fechamento e a partir disso entra, alvo lá em 14,72, 4,5% para cima e stop na mínima do candle que fizer o rompimento aí, então dos 14,10. Certo, Valdir? Então sobre o OGX é isso. E sobre YouTube já montando aqui um pivô de alta ontem, a gente já pode traçar alvo aqui para ela, colocando aqui a projeção do pivô, vou pegar a mínima aqui direitinho, 35,42 é o alvo, aqui falta 1,7% e tem ainda 36,69 como 161,8, né, a última projeção do pivô de alta. Outra resistência que a gente tem aqui pelo caminho é este topo aqui formado lá em julho, né, e deixado para trás. É um topo na região de 36 redondo, 36 bola, e daria aqui uma região de 3% para cima. Né, onde é que seria a compra ideal? Né, um pullback aqui exatamente na resistência em 34,70. Tentar pagar aí 18 centavos abaixo do fechamento de ontem. Isso já maximizaria a região de alvo para quase 4%, né, e traria a região de stop para 1,75 aqui abaixo da mínima de ontem, que foi em 34,08. Ok, Valdir? Então, esses comentários aí sobre os ativos que você pediu. O Leidigo Jesus dá um bom dia aí para vocês. Qual é a pergunta de hoje aí, Jesus e Leidig? Lembrando aqui sobre o nosso índice futuro, enquanto não temos pergunta, né? Trabalhando agora em 0,72 de queda, no início do chat estava em 0,53. Rompimento aqui da região de 60 mil no índice, gera um movimento bem altista, né? E poderia buscar, então para operação curta, 60,500 ou ainda 61.100 lá nessa resistência horizontal formada no finalzinho de outubro, né? O que a gente tem ainda aqui para recapitular é uma LTB no nosso índice futuro que foi testada ontem e hoje já vai mostrando um pouquinho de fraqueza. Então aí temos um pequeninho aqui candle, quase um arame formado, né? Um candlezinho de definição por enquanto, mas ainda temos muito pregão para rolar ainda no pregão de hoje. Ledig pede JBS, a gente falou no início, mas vamos dar uma recapituladinha, né? JBS fazendo aqui um pullback até região de suporte, né? Temos a média de 55 dias trabalhando como suporte
E temos fundo anterior aqui formado em dezembro também trabalhando a favor aqui de uma parada em suporte na JBS. Por enquanto ela vai respeitando o médio 55, foi a mínima do pregão de segunda. Ontem já formou um arame e hoje a gente aguarda rompimento desta máxima após a primeira hora para uma entrada na ponta comprada. Objetivo inicial 6,05 e segundo objetivo e final lá em 6,40. A gente não vai tentar levar até lá no 6,97, que é o topo lá formado, porque justamente tivemos dois candles de baixa com volume bem acima da média. Então a gente espera pegar realmente só um repique aqui, um movimento até esta faixa de topo por volta de 6,40, já estamos bem satisfeitos. Jesus pergunta sobre o gap no índice futuro no gráfico de 60 minutos. Vamos dar uma olhadinha. No gap deixado no índice futuro não tem tanta importância assim, viu, Jesus? Até tem alguns dias que fecha, mas não é tão importante quanto nos ativos, um gráfico do índice futuro nos 60 minutos. Justamente porque ele já abre refletindo tudo o que aconteceu até na madrugada na Ásia e na Europa. Temos um gap aqui comentado pelo Jesus deixado para trás no 59.850. A máxima de hoje foi 59.690. Então temos um gap aí de quase 200 pontos. Mas no índice futuro não costuma fechar aí de regra. Olha o exemplo que a gente tem justamente no pregão de ontem. Que aproximando para vocês, tivemos na última hora do dia 2, que foi na segunda, um fechamento aqui na região com máxima do último candle em 58.600 e a mínima de ontem foi 58.670. Então não fechamos já o gap no pregão de ontem. Então geralmente até no gráfico intraday do índice não é fechado. No diário sim, mas nos 60 minutos não é regra aí que tenha que fechar. Certo? O Tomato manda um bom dia, participante novo aí no nosso chat. Tem uma pergunta para nós aí, Tomato? Até lembrando aqui uma situação interessante sobre TAM. TAM está fechando capital, ela vai virar a LAN, que foi a companhia que associou ela. Então até no gráfico diário está numa situação interessante. Se ela romper aqui a região da máxima de segunda e 36,30, pode assinar uma entrada. Alvo aqui na região de 37,70. Mas o que vai virar aqui num curto espaço de tempo? As ações da TAM vão virar LAN. Vão ser negociados aí, então, como LAN, e como BDRs aqui pra gente. Dá para continuar negociando normal, mas vai ter mudança de código aí e tudo mais. Até uma ação da TAM vai virar 0,9 ações da LAN. Então, para quem tem ou quem pretende comprar, tem que ficar atento aí a essa questão. Se não temos perguntas, então vamos dando encerramento ao nosso chat. Agradeço a todos que estiveram presentes, e vamos ficar de olho no rompimento no Ibov dos 59.500. Se houver alvo do mercado lá em 65 mil, provavelmente aí no primeiro trimestre possa atingir, caso rompa. Então teremos um mercado bem altista já no início do ano, tendo aquele rally que a gente esperava para dezembro aí, já no início de 2012. Um pouquinho atrasado o rally, mas ainda com o rally, se rompermos os 59.500. Ok? Então agradeço a todos que estiveram presentes. Lembro também, para quem está interessado em renda fixa, a gente tem CDB hoje com 99 de CDI do Banco Santander, liquidez diária, investimento a partir de 10 mil. Então é um investimento que no Banco Santander vocês não encontram, só a partir aqui da nossa plataforma da Focalize. Ok? Então um abraço a todos e até os próximos encontros e próximos eventos da Focalize.